Imagina só levantar um prédio espetacular de 40 andares, tipo com uma fachada de vidro reluzente, jardins suspensos, um lobby de tirar o fôlego e tudo isso em apenas 2 semanas. Ah, parece um milagre da engenharia, né? Pois é. Mas aí, o primeiro morador real gira a chave na porta da frente e, em questão de segundos, a estrutura inteira desmorona. Vira poeira. Nossa, desastre total. E o pior é que hoje em dia a gente está vivendo uma verdadeira epidemia silenciosa de prédios de papelão digitais. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Nossas fontes para essa análise trazem uma perspectiva bem dura sobre essa nova era de desenvolvimento de software. É uma mudança absurda, sabe? Se a gente voltar no tempo, uns 45 anos, o ápice da magia para quem estava aprendendo a programar era fazer um simples Hello World aparecer na tela. Exato, aquela linha de texto verde piscando numa tela preta. E o contraste com o que a gente tem hoje beira o absurdo, né? Com certeza. O abismo técnico praticamente deixou de existir na camada visual. Hoje, a gente opera com ferramentas no-code super poderosas, tipo Bubble, Webflow, Glide. E ainda combina isso com assistentes de IA, né? Cloud, Cursor, o GitHub Copilot. Sim, exatamente. E com isso, qualquer pessoa consegue gerar uma interface complexa e funcional em questão de dias. A capacidade de tirar uma ideia do papel foi totalmente democratizada. Mas o problema central e o foco da nossa missão de hoje é o perigo que se esconde nessa velocidade toda. Tem uma diferença monumental entre criar uma demo, sabe, aquela demonstração bonitinha, e arquitetar um produto robusto de verdade, que sobreviva ao impacto do mundo real. Aham. E os documentos que embasam a nossa análise trazem uma analogia perfeita para isso. Do cenário de Hollywood. Eu adoro essa. A câmera filma uma rua vibrante. Prédios com acabamento perfeito. Isso. Mas se a gente andar até lá e abrir a porta daquele banco ou do café da esquina, a gente vê que não tem teto. É só uma placa fina de madeira sustentada por fita adesiva e andaimes. Pois é. O front-end, a interface que quem usa vê, é essa fachada de cinema. E o back-end é o andaime. O ponto crucial é que quando as câmeras desligam e o tráfego da vida real começa, quem dita as regras é exclusivamente o back-end. E a engenharia por trás disso obedece a leis muito estritas, né? O material cita uma máxima muito boa. Diz que um sistema não desmorona por azar. Ele desmorona porque a física da computação cobra conta. Exatamente. E o grande culpado por essa falsa sensação de segurança é o que as fontes chamam de ilusão do ambiente local. Tipo, quando alguém está construindo um aplicativo na própria máquina, aquele ambiente é um laboratório perfeitamente controlado. Só tem um usuário simultâneo, que é a própria pessoa desenvolvendo. Exato. O banco de dados tem, sei lá, no máximo 200 registros de teste meticulosamente organizados. Tudo funciona. Um mar de rosas. Sem gargalo, sem atraso, mas a produção é uma zona de guerra, não é? O ambiente de produção real significa milhares de conexões batendo na porta ao mesmo tempo, todo mundo disputando o processador e a memória do servidor. Aquele banquinho de dados salta de 200 para 200 mil registros em meses. E sem falar nos bots, né? No ambiente local não tem um exército de robôs maliciosos tentando invadir o sistema a cada 3 segundos. Com certeza. Quando a carga aumenta, as leis mudam. O que era rápido vira uma âncora e o que era seguro vira uma porta escancarada. Bom, então vamos destrinchar isso. Já que a transição desse laboratório local pacífico para a zona de guerra exige escolhas críticas, qual é a primeira decisão estrutural que a pessoa toma e que vira uma bomba relógio? Olha, segundo o material, a resposta está logo na primeira barreira, a autenticação. O clássico momento do login. A tecnologia que gerencia isso dita o futuro do projeto inteiro. A gente tem 2 caminhos aqui, as sessões tradicionais e a autenticação baseada em token, o famoso JWT. JWT, JSON Web Tokens. Eu tô curiosa para entender por que esse modelo é tão superior para os sistemas modernos. Para entender isso, a gente precisa olhar para os bastidores da memória do servidor. Imagina que a autenticação por sessão tradicional é tipo um clube noturno onde o segurança tem um caderno gigante. Tá. Toda vez que um cliente entra, ele anota o nome e o status.
Se o cliente vai para o barman precisa gritar lá para o segurança na porta: "Ô, João, ainda pode estar aqui." Nossa, bem ineficiente. O clube precisa lembrar de cada pessoa ativamente. Exato. Ele guarda esse estado na memória. O que deve funcionar bem num clube pequeno. Mas e se o negócio viraliza e o clube vira um estádio, com 20 portas diferentes e 20 seguranças? Aí o modelo quebra de vez. Se o usuário entra pela porta A, o segurança anota no caderno dele. No clique seguinte, o sistema manda o usuário por servidor B e a porta B. Mas o segurança da porta B não tem o caderno da porta A. E aí o usuário é deslogado do nada, o sistema parece quebrado. Isso mesmo. Para resolver isso com sessões, a engenharia teria que criar um banco de dados super rápido só para sincronizar esses 20 cadernos. Um pesadelo arquitetural. É aí que o JWT muda a física do problema. Como ele funciona na prática, então? Em vez de anotar num caderno, o segurança entrega para o usuário um documento oficial, com um selo de cera real, uma assinatura criptográfica inviolável. O crachá diz: "Esse é o João e o acesso dele vale até meia-noite." Ah, entendi. Então, quando o João vai para a porta B, ele só mostra o selo de cera? Perfeito. O servidor olha para o selo e pensa: "Fui eu mesmo que emiti isso aqui." Ele confia na matemática da criptografia e não precisa consultar o banco de dados. O estado viaja com o próprio usuário. O que permite escalar de um servidor para 100 em questão de minutos. Exato, sem configuração extra. E é vital para quem quer ter versão web, aplicativo de celular e uma API pública rodando ao mesmo tempo. Mas olha só, vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Para quem está nos ouvindo e pensando em fazer um projetinho no fim de semana, um MVP, só para testar se as pessoas querem comprar a ideia, não é melhor usar o caminho mais fácil no dia 1? Usar as sessões tradicionais e mudar depois? Deixar para se preocupar com selo de cera e criptografia só quando estiver faturando? Por que não? A falácia do "eu refatório depois" é o que mais afunda startups. O custo de migrar isso com o carro andando é punitivo. Mudar a autenticação de um app que já roda é tipo tentar trocar o motor de um avião comercial em pleno voo. Nossa, é tão dramático assim? Muito. Imagina, você vai ter que derrubar a sessão de todo mundo, forçar milhares de clientes a redefinirem senhas e ainda vai quebrar a comunicação com os apps que já estão instalados no celular da galera. E atualizar um app na loja da Apple, por exemplo, pode levar semanas para ser aprovado, né? Pois é, o documento é categórico nisso. Se a ferramenta no-code oferece JWT desde o começo, foge do atalho, escolhe a fundação sólida. Tá, isso nos leva diretamente ao que acontece depois que o usuário passa por essa porta. Ele logou, e aqui a fachada de cinema entra em colapso se o back-end for frágil. Não importa se a animação do front-end é linda, se o botão de checkout trava, a pessoa fecha a aba e nunca mais volta. Exatamente. E as fontes trazem uma lista não de boas práticas, mas um checklist inegociável de sobrevivência para lançar um produto. O primeiro item é o domínio com SSL, o famoso HTTPS. E o ponto aí nem é só a criptografia, mas a política comercial dos navegadores. Hoje em dia, SSL não é opcional. Se você tenta capturar um cartão de crédito ou até num formulário de contato simples e não tem HTTPS... O Chrome e o Safari bloqueiam na hora, né? Uma tela vermelha gigante de perigo, dizendo que o site é enganoso. A confiança do cliente é destruída antes dele entender o que o produto faz. E logo depois dessa proteção externa, as fontes falam da proteção contra nós mesmos. A separação de ambientes dev e prod. Isso não soa muito como burocracia corporativa, aquilo que atrasa quem quer ir rápido? Parece, mas a analogia correta aqui é sobre isolar o raio de explosão. O perigo interno é estatisticamente mais letal que o externo. Tipo aquele cenário clássico do desenvolvedor rodando um script de limpeza numa sexta-noite. Nossa, esse é o pesadelo de todo mundo. Como tudo compartilha o mesmo banco de dados, ele digita uma letra errada e num milissegundo apaga todos os clientes pagantes. Caramba! A empresa acaba por causa de um comando no terminal? Pois é. Ambientes separados garantem que o erro da área de testes morra na área de testes. O que amarra perfeitamente com o terceiro ponto. Backups recorrentes. O material fala que configurar isso na nuvem leva 20 minutos. 20 minutos! E se você não faz? E rola um desastre. Recuperar os dados sem backup é impossível. A preguiça do dia 1
custa a falência no dia 100. Com certeza. Agora, o quarto ponto do checklist me deixou chocada. Gerenciamento de chaves secretas. Tem gente que joga a chave da AWS e do Stripe em arquivo público no GitHub. Muito. Desenvolvedores mais inexperientes cometem esse erro o tempo todo. Gente, colocar a chave da AWS no GitHub é literalmente como pegar um post-it, escrever a senha do cofre da sua empresa e colar na vitrine da loja, virada para a avenida. O texto fala que tem bots varrendo o GitHub em tempo real. Exato. Em 3 minutos a sua chave é sequestrada e uma quadrilha começa a rodar servidores na sua conta para minerar a criptomoeda. A conta chega no final do mês e a startup fecha as portas. Falando nisso, a falta de segurança básica aparece em formulários também, né? Sem verificação de e-mail e sem o rate limiting. O rate limiting é fundamental. É o limite de taxa. Ele impede que um robô tente testar milhares de senhas roubadas no seu login por segundo. Sem isso, acontece aquela anedota dolorosa da fatura surpresa. Ah, a fatura de $800. Essa mesma. A pessoa espera pagar $20 de nuvem, toma um susto com os 800. E não é porque viralizou, é porque o servidor ficou a madrugada inteira gastando o processador para responder ataque de força bruta. Sem o freio físico do rate limiting, cada batida custa centavos que viram milhares de dólares. E tem a questão da validação de entrada também, né? Os ataques de SQL injection. Isso é assustadoramente simples. O banco de dados obedece comandos em SQL. Se você confia cegamente no que o usuário digita no campo de nome... O atacante não vai digitar um nome. Não. Ele digita, por exemplo, João Drop Table Users. Se o back-end não tratar isso, ele lê o João e, em seguida, executa o Drop Table, que apaga a tabela de usuários inteira. E o servidor não questiona, só obedece? Por isso, a regra de ouro é: todo dado da internet é malicioso até que o sistema prove o contrário. É um mantra que todo mundo deveria seguir. Mas olha, vamos dar um salto na nossa análise. Fechamos as portas para os bots, o HTTPS está lá lindo. As fontes avisam que a próxima grande ameaça não vem de hackers, vem de dentro, dos assistentes de inteligência artificial. A IA é formidável para construir. Mas se o humano não impuser disciplina, ela destrói a arquitetura. A IA prioriza resolver o problema rápido. Tipo, se eu pedir para a IA adicionar um campo de data de nascimento, o que ela faz? Ela entra direto no banco de dados local da sua máquina e altera a estrutura rígida, o esquema. Funciona maravilhosamente bem na sua tela. Mas aí tem aquele desvio silencioso entre os ambientes. A falha de sincronia. O código novo vai para a produção, com os usuários reais, mas o banco de produção não tem essa coluna. E o resultado é catastrófico, porque os bugs não são claros. O sistema tenta salvar o perfil, bate numa parede invisível e gera um bug intermitente bizarro. Metade da tela carrega, a outra trava. A equipe de suporte entra em pânico. E perdem horas procurando o erro para descobrir que era só uma coluna fantasma. A vacina definitiva para isso é o Database Migrations, migrações de banco de dados. E a lógica disso é muito elegante. Em vez de você abrir o banco e botar a coluna na mão como se batesse um prego na parede, você cria um documento histórico. Exato. É um arquivo de texto pequenininho. Uma declaração, adicione coluna X, e junto a regra para reverter, remover coluna X. O sistema roda isso de forma ordenada e automática. Se precisar reconstruir a infraestrutura em outro servidor, ele lê do primeiro ao último arquivo e reconstrói tudo perfeitamente. Mas o detalhe mais prático que as fontes trazem é como você doma a IA para fazer isso. A mudança no prompt é brilhante. Sim, em vez de pedir para o ChatGPT adiciona o campo X, você muda 2 palavras. Você age como um arquiteto e escreve: cria uma migration que adiciona o campo X. A mesma IA, mas forçada a usar a engenharia tradicional. A IA deixa de ser o arquiteto e você assume o controle. Isso reflete muita maturidade de quem está desenvolvendo e é o único escudo para o último desafio que os documentos levantam: o peso do sucesso. Porque as ferramentas no-code e a IA geram um código que funciona, mas raramente código que é eficiente, né? E a falta de eficiência fica escondida até ser tarde demais. Exato. Tem 3 gargalos clássicos. O primeiro é a paginação.
Muita gente acha que o botãozinho de próxima página é só uma questão estética. Para a tela não ficar tão poluída. Mas na verdade é uma válvula de contenção para o servidor não derreter. Trazer 300 linhas do banco é fácil, mas e quando o sucesso chega e tem 80 mil clientes? Nossa, se tentar carregar 80 mil de uma vez... A memória RAM do servidor é asfixiada na hora. O sistema congela e cai para todo mundo. Paginar de 20 em 20 é impor o peso máximo que o sistema aceita levantar. E aí vem o segundo gargalo, os índices no banco de dados. A analogia da enciclopédia explica muito bem o caos de não usar isso. Imagina um livro de 2.000 páginas, sem sumário e sem índice no final. Se você precisar achar a palavra criptografia, você vai ter que ler o livro todo, folha por folha. E é exatamente o que o banco faz se não tiver um índice na coluna do e-mail, por exemplo. Ele varre linha por linha. É um processo torturante para o sistema. Adicionar um índice certo faz o tempo de busca despencar de 4 segundos inteiros para uns 40 milissegundos. E o usuário não perdoa 4 segundos de demora, né? Ele acha que quebrou. Por fim, o terceiro gargalo crítico, o processamento assíncrono. Mandar e-mail ou gerar PDF. Essas tarefas são pesadas. Você não pode deixar a pessoa com a tela travada esperando o arquivo ficar pronto. O conceito da fila resolve isso. É tipo a cozinha de um restaurante grande. O garçom não vai para o fogão preparar o seu prato. Não. Ele anota o pedido, entrega o ticket na cozinha, que é a fila, e volta a atender as mesas. O sistema faz a mesma coisa com ferramentas tipo o RabbitMQ ou Amazon SQS. Recebe o clique e avisa. Beleza, tá na fila, te aviso quando o PDF ficar pronto. O que libera o servidor? Mas para amarrar tudo isso, o material foca pesado no último escudo. A observabilidade, Sentry, Datadog. Porque ninguém espera código perfeito no lançamento. O que não dá para aceitar é descobrir que o sistema caiu porque o suporte começou a receber ticket de gente xingando. A observabilidade inverte isso. Em vez de operar às cegas, você recebe alertas antes do usuário perceber. É a diferença entre ser o bombeiro que chega quando já virou cinzas e ter um alarme de fumaça que mostra exatamente a sala onde o fogo está começando. Bom, sintetizando toda essa nossa jornada, a diferença brutal entre um produto que escala de verdade e um que desmorona quase nunca está na beleza do front-end. A estética atrai, mas o que sustenta o negócio a longo prazo é um back-end previsível, sólido e monitorado. Com certeza. Git, PRD, backups, não é paranoia de dev sênior. É mecanismo de sobrevivência básico. E eu quero deixar uma provocação final para o pessoal que acompanha a nossa análise hoje, baseada numa das melhores ideias do material. O valor insubstituível dos beta-testers. Os primeiros usuários, né? Eles são ouro. Exato. Aquelas pessoas que entram no seu sistema e testam de formas que você nem imaginou. Eles são o ativo mais valioso de qualquer projeto. Mas aí se você entrega um back-end frágil, um castelo de cartas gerado por IA sem estrutura. E a coisa quebra na mão deles. O que acontece? Será que tratar a performance e a infraestrutura como um detalhe para resolver depois que ficar rico não é a estratégia mais rápida do mundo para expulsar as pessoas que mais torciam por você? É um tiro no pé. Pensa na nossa fachada de Hollywood, de novo. A plateia já entra maravilhada. Mas na primeira pisada em falso que o chão de madeira cede, a ilusão acaba. O público nunca mais compra ingresso. Cuidado invisível é o maior sinal de respeito com quem usa o seu produto. Fica essa reflexão para quem está construindo ou utilizando sistemas no dia a dia. Excelente ponto para fechar. Até a próxima!